Boa noite para os que nos estão vendo ao vivo. Eu vejo que a iluminação aqui está muito precária. Então, esse aqui é o projeto do nosso amigo. Vou tentar aqui melhorar essa iluminação muito ruim. E vou tirar um som aqui que está atrapalhando. Vamos ver se agora melhora. Vocês estão me vendo? Vamos ver aqui. Essa é a primeira tentativa, então vocês me desculpem a falta de prática. Esse é um projeto liderado pelo meu colega Paulo César Gomes, História em Quarentena. Então, Paulo César, você está me vendo, está me ouvindo? Mande aí uma notícia. Amigos e amigas, vamos lá. Vamos ver se está minimamente razoável aqui. Ah, legal, já vejo ali que a Carla, Tiago, Paulo, está tudo perfeito, pode começar, ok. Então, nós vamos falar sobre uns 20 minutinhos, porque mais interessante é a conversa com vocês e o nosso amigo Paulo vai fazer a moderação. Nós tivemos alguns problemas técnicos e por isso esse improviso. Agora eu acho que as coisas estão um pouco melhores. Tá? O tema, como vocês viram na chamada, é autoritarismo e violência do Estado. E há tanto a falar sobre isso, né? Nossa história é marcada pelo autoritarismo e pela violência de Estado. É claro que há variações que dependem de circunstâncias diversas dos regimes políticos, mas a despeito das variações, mesmo aquelas mais profundas que nós valorizamos mais, por exemplo, na ciência política, nos movimentos sociais de uma maneira geral, nos projetos políticos e ideológicos, mesmo aquelas mudanças que dizem respeito às estruturas institucionais, às constituições, aos regimes políticos, mesmo essas não foram capazes de impor uma transformação profunda ao curso contínuo, quase que atávico e inercial, do autoritarismo e da violência do Estado. É preciso qualificar tudo isso, porque violência é uma palavra, às vezes, genérica e vaga. Eu estou me referindo particularmente à experiência histórica brasileira, que me parece que, acho que esse é um consenso entre pesquisadores, historiadores, né, os que se debruçam sobre o nosso país. Estou me referindo à escravidão. Praticamente 4 séculos de escravidão. Isso não se dá impunemente, não se dá em vão, há pressupostos e há consequências. Essa é uma marca que nós trazemos da nossa história e que deixou vincos profundos, marcas, cicatrizes, mais do que cicatrizes, raízes e formatos organizacionais, elementos da cultura, elementos inclusive estruturais, que fizeram com que, de alguma maneira,
a escravidão se arrastasse até hoje como uma espécie de uma sombra, uma ausência, entretanto, presente e presentificada naquilo que nós chamamos racismo estrutural. A relação senhor-escravo, evidentemente, é uma relação econômica e tem sido estudada há tantos e tantos anos, há décadas, há séculos até, como uma relação de apropriação do trabalho alheio, de superexploração ao grau extremo da força de trabalho alheia. Eu já estou usando uma linguagem do século XIX, que é aquela que vai marcar o pensamento moderno e vai atuar, inclusive, até a formação do pensamento contemporâneo. A força de trabalho explorada pelo proprietário do meio de produção se estende, se radicaliza, se aprofunda, se intensifica por conta da apropriação do corpo do outro, da energia do outro, do destino individual, existencial do outro, o escravo, que, portanto, não é um outro, não é tratado como um outro no ser humano. É assim objetificado, reificado, desumanizado. Esse tipo de exploração é de tal ordem, de tal gravidade e radicalidade, que eu ousaria pensá-lo não apenas como uma relação de exploração econômica, mas como algo mais marcante, como uma instauração de uma diferença ontológica, quer dizer, que se dá no nível do ser. É como se nós tivéssemos a humanidade degradada do senhor, que afirma a sua própria espécie, a sua condição de ser e de sujeito, pela degradação do outro, pela objetificação, pela reificação do outro. O escravo, no fundo, é o depositário do que há de humanidade, ele é o humano nessa relação, o humano humilhado, o humano explorado, e esse senhor que se afirma como detentor do corpo alheio se degrada, convertendo-se num ser de uma humanidade de alguma maneira eclipsada, anulada. Né? Mas, de qualquer forma, é como se nós tivéssemos seres distintos, né? Experiências ontológicas distintas. Com a impossibilidade absoluta da comunicação. Nesse sentido, as referências à cordialidade no trato entre senhor e escravo, às vezes presente na idealização da leitura histórica de um Gilberto Freire. Aqui faça-se, entretanto, justiça, que Gilberto Freire, a despeito de ter, de fato, apostado nessa linha de interpretação, nunca negou a selvageria, a brutalidade da exploração está presente na escravidão, inclusive com relatos tenebrosos, né, sobre as práticas de violência no corpo e contra o corpo alheio, mas de toda maneira ele identificava também nichos de experiência que eram, digamos, da ordem da afetividade, da cordialidade, aí não no sentido Sérgio Buarque, no sentido trivial da palavra. Isso, entretanto, evidentemente, de acordo com a leitura que eu lhes proponho, é absolutamente real, inverossímil e impossível. Nós estamos na faixa do auto-engano, nas projeções e no imaginário, mas não no campo de relações efetivamente humanas, afetivas, em que haja troca. Não é possível eu amar alguém por determinado período e depois relegar esse alguém à posição de objeto da minha vontade, e subtraí-la desse submundo da expoliação para o momento de ternura e depois depositá-la de novo naquela sua circunstância. É evidente que o que nós temos aí é abuso, é violação, é estupro. O que nós temos aí é o teatro mesmo de ilusões, mesmo que sejam autoilusões.
Ou seja, eu estou simplificando um argumento que eu desenvolvo bastante no meu livro mais recente, O Brasil e seu Duplo, mas que aponta na direção da radicalidade do que aí se experimenta. Independentemente das variações, é claro que há formas e formas de organização da escravidão, de exercício desse poder, há o escravo doméstico, aquele ou aquela que trabalha na casa ou que trabalha no eito, há diferentes formas de estabelecimento de relação, mas essencialmente nós temos um divórcio entre universos, entre tipos de humanidade. A humanidade do Senhor se degrada na reificação do outro, na utilização do outro como instrumento e como objeto. E a humanidade do escravo é o que resiste a essa apropriação e sofre essa imposição arbitrária e extrema. É um processo de desumanização radical. É claro que a palavra humano aí, humanização, o verbo e a palavra não são categorias ideais para a descrição desse fenômeno. Eu estou usando para simplificar. Não são ideais por quê? Porque na experiência da nossa história, da história universal, infelizmente, tanto é humano a selvageria mais brutal, quanto os gestos de generosidade, de compaixão, de solidariedade, de amor, de valorização alheia, etc. São experiências do humano. Nós não podemos, portanto, supor que não seja humano, que nós não gostamos de ver como práticas efetivas do humano, né? Manifestações que são tão correntes nos domínios, nas formas de exploração, de colonização, etc. A escravização, portanto, é uma das realizações dos seres humanos. Mas o que eu quero dizer é que nós temos aí um divórcio profundo, mais do que uma divisão de classe. É uma divisão de classe, sem dúvida, nós estamos diante de uma situação evidentemente de exploração econômica, eu não quero subestimar essa dimensão, mas eu quero agregar a essa dimensão um outro elemento que vai ser tão relevante a meu juízo e que tem a ver com a radicalidade dessa experiência. A escravidão se dá no contexto de um tipo de colônia, de colonização, que tem como eixo, bom, há muitos, né? E não podemos deixar de lado o massacre das sociedades originárias, massacre que se dá pelo contágio, pela difusão, pela infecção de gripes que os europeus trazem e que aniquilam milhões de residentes naquilo que depois viria a ser o Brasil, de povos residentes, povos originários. Há, portanto, o extermínio que é fruto do próprio contato, da própria aproximação, e há o extermínio que é fruto da brutalidade, né, das intrusões que têm propósitos econômicos, de domínio territorial, domínio das fontes de riqueza, etc. Então, nós temos as sociedades originárias sendo vítimas desse processo de colonização e temos a estrutura da escravidão que vai oferecer o dinamismo econômico fundamental. E, além disso, há um eixo que é decisivo e que distingue o Brasil de outras experiências que serão ditas nacionais. A imobilização da força de trabalho, não só na escravidão, mas pela impossibilidade do acesso à terra, o veto ao acesso livre à terra. Então, nós temos aí distinções, vocês que são colegas já experimentados e que têm um acúmulo nessa área, vão me perdoar a redundância e a simplificação, mas haverá interlocutores, colegas, outras e outros que estão conosco, podem se agregar ao nosso grupo de conversa e que pode mais adiante, inclusive, ver o vídeo não ao vivo já. Todas e todos são bem-vindos e muitos podem não ter essas informações, então tomo a liberdade de apresentá-las ainda que de forma tão simplificada.
Vejamos o caso mais conhecido por nós, o caso das fronteiras norte-americanas, as fronteiras internas, que são aquelas que vão sendo estendidas, sendo ocupadas por quem trabalha na terra e se dispõe a avançar rumo ao oeste. A liberdade concedida a quem, junto à sua família, no seu grupo, entende que vale a pena investir no trabalho, na conquista de um espaço que vai então ser apropriado privadamente. Isso vai se dar lá também ao preço da dizimação, do massacre de sociedades originárias. Mas, de toda maneira, do ponto de vista do colono, do agricultor, daquele que explora a terra como fonte econômica de sobrevivência e como base para estratégias outras econômicas mais mediadas, a liberdade no acesso à terra será um fator decisivo. Então, nós teremos o avanço rumo ao oeste, depois a criação dos contatos das redes de relação que fomentam o comércio, e isso vai estar na base de um desenvolvimento dito mais democrático, colocando-se entre parênteses a dizimação das sociedades originárias, se é que é possível um parêntese desse, mas apenas analiticamente. Nós temos, então, o avanço dos pequenos proprietários. Então, é um país que vai se constituindo de pequena classe média, de pequenos proprietários, proprietários rurais, cidades pequenas, autogestionárias, que têm a sua forma própria de organização, de justiça, de afirmação de força, e isso produz um certo tipo de ordem social. No Brasil, nós tivemos a obstrução desse processo. Quando não há possibilidade de avançar sobre a terra disponível, a terra, enfim, que não está sendo cultivada e que no Brasil é de dimensões continentais, quando não é possível esse avanço, o trabalhador acaba tendo de vender sua força de trabalho, alugá-la ou vender a sua força de trabalho e aceitar condições impostas pelo patrão, que é o latifundiário, o dono da terra, o oligarca, etc. E isso é garantido pela força, pela coerção do Estado. Essa é a política colonial. Não há acesso livre à terra, há uma imobilização da força de trabalho. As fronteiras internas são, nesse sentido, retidas e avançam sob controle do poder político que garante a apropriação de territórios que são, portanto, muito superiores à possibilidade de sua exploração econômica efetiva. É até curioso aqui citar o velho John Locke, né, um dos pais do velho liberalismo, não do neoliberalismo, ainda que ele seja, evidentemente, variações da mesma estrutura conceitual e ideológica, mas, de toda maneira, o velho John Locke dizia que constituía um direito natural à propriedade sobre seu próprio corpo e sobre as riquezas, inclusive a terra, e particularmente a terra, sobre as quais se pudesse aplicar o trabalho humano individual, que fossem fruto do trabalho diretamente ali investido. Ou seja, não havia espaço para acumulação, não se computava, no primeiro desenho de Locke, não se computava a hipótese financeira da moeda ou da dívida, e se pensava em termos de trabalho e apropriação do resultado do próprio trabalho, do trabalho direto. Claro que depois Locke agrega outros elementos que vão acabar legitimando servidão, que vão viabilizar todo um outro entendimento ampliado da ideia de propriedade privada, etc. Mas há alguns elementos aí no primeiro desenho lockeano que é um desenho interessante. Mas retornemos ao nosso processo colonial, um processo de impedimento para o acesso à terra, bloqueio político e pela coerção, violência organizada. Então, a história do Brasil é a história de tripla ou tríplice violência. A violência que dizima as sociedades originárias, aquela que se impõe sobre as populações que serão sequestradas e submetidas à escravidão, instaurando essa dualidade
que não é só das classes, é também ontológica, pelo nível de exploração tão radical que isso significa, na minha hipótese. E o terceiro ponto é a violência que obstrui o avanço do camponês, do pequeno agricultor, do trabalhador rural, da força de trabalho, da criatividade humana, da energia humana sobre as terras que eram terras nacionais, terras de ninguém e, portanto, de todos, da coletividade, potencialmente. Essa liberdade de realização econômica pelo trabalho de ocupação da terra está obstruída. E a questão, portanto, da reforma agrária, está presente em toda a nossa história, é absolutamente chave. Nós estamos aí falando de um dos eixos fundamentais. Bom, o que isso tem a ver com o século XX e com o seu legado, o momento que vivemos hoje? Me parece que é impossível pensar o século XX sem reconhecer a sua fonte histórica mais próxima, até porque os elementos de continuidade são muito evidentes, muito ostensivos e muito marcantes. Deixam o seu carimbo, né? Essa ferida deixa a sua marca no corpo da sociedade brasileira, ou nos corpos da sociedade brasileira. Porque as transições que alteraram o quadro e o contexto político e econômico pela mediação das novas formas políticas, das novas coalizões que se montam entre as elites, as transições, as rupturas, os saltos, as mudanças tiveram sempre a mesma marca: negociações pelo alto, articulação entre as elites e exclusão da participação e da integração dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos camponeses, trabalhadoras e trabalhadoras rurais, dos operários depois, enfim, do que vai definir a prática econômica da grande massa da população. Exclusão desses pactos e formas distintas, então, que decorrem de cada pactuação, da institucionalidade. Institucionalidade, entretanto, sempre voltada para reproduzir os elementos-chave que estavam presentes já lá na estrutura colonial. Esses traços foram inicialmente a escravidão, a destruição das sociedades originárias e a imobilização da força de trabalho com impedimento do acesso à terra para viabilizar a superexploração por parte dos proprietários rurais, e isso se mantém. Se mantém não mais na institucionalidade da escravidão, mas do racismo estrutural. Aquela dualidade ontológica se preserva. A diferença das classes é a mesma, ainda que as modalidades de arranjo variem. E variam, às vezes, menos do que poderia sugerir a ideia de abolição, etc. Eu não estou minimizando a importância da abolição da escravatura, a abolição desse formato antes legalizado. Mas eu estou evitando a sua, ou tentando sugerir que devamos evitar a sua idealização, né, e a sua superestimação, porque a linha de continuidade continua sendo marcante e dominante. O que houve com a República, a proclamação da República, né? A massa urbana, diante da proclamação, se mostra bestializada. Essa expressão da época, cunhada à época, e que depois se converteu numa referência constante para os historiadores a um belíssimo, muito importante livro de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, em torno da proclamação da República e das tratativas, das articulações entre as elites para a proclamação da República. Interessante que pouco antes de ser destituído do trono, Dom Pedro II discutia, se não me falha a memória, com André Rebouças, que acaba saindo com ele também quando a família real se exila, a questão da reforma agrária. André Rebouças é um grande abolicionista, um líder negro, um grande intelectual brasileiro. Há uma tese notável de Maria Alice Rezende Carvalho, tese de doutorado,
dedicada a pensar a sua contribuição histórica, seu pensamento, etc., suas contribuições. Há, portanto, a possibilidade de que nós compreendamos o golpe republicano não como um avanço progressista na direção da democracia e da civilização contemporânea, mas como uma intervenção que obstava possibilidades de transformação que talvez estivessem sendo gestadas e que talvez fossem bem mais radicais. Às vezes a mudança mais radical não se dá com a alteração do regime e a passagem de uma monarquia para a república, mas com alterações nas relações entre as classes sociais. E isso pode depois ter repercussões e se projetar no plano da institucionalidade política de outro modo. O fato é que as massas rurais, os trabalhadores urbanos, continuam assistindo ao Estado, à política, ao que se dá no plano superior das decisões, daquelas que são estratégicas, bestializado, contemplando a distância com alguma perplexidade, resistindo nas suas lutas, procurando intervir, buscando alterar esse equilíbrio produzido pelos encontros, pelas coalizões entre as elites, mas com dificuldade, né, de alterar o jogo, esse que se reproduz. É evidente que não cumpre aqui descrever, nem seria possível, o que foi a nossa história política e econômica do século XX, uma história de grandes mudanças, mas de grandes e profundas continuidades. Como nós estamos nos aproximando do final, mais uns 5 minutos, eu gostaria de lhes apresentar sumariamente, para que depois nós conversemos, sumariamente um elemento. Eu tenho falado muito na continuidade, né, no que parece inercial e atávico, na importância do racismo estrutural como esse arranjo que decorre dessa nossa história, na qual foi tão marcante a escravidão. Eu disse, embora com outras palavras, isso também está desenvolvido no Brasil, seu duplo, que a relação senhor-escravo e, portanto, a relação da escravidão, ela funciona como uma espécie de molde a partir do qual, no interior do qual, é vivida, experimentada a relação entre classes e as desigualdades no Brasil. O que significa que a questão étnica ou da cor e a questão do racismo, que se torna estrutural por conta justamente dessa história, é o molde no interior do qual as relações de classe são vividas, as desigualdades são experimentadas. E não o contrário, do meu ponto de vista, nesse sentido, digamos, heterodoxo relativamente à história econômica tradicional. Mas hoje já há tantas interpretações tão ricas, sofisticadas, que contradizem a ortodoxia, que eu diria que eu não estou inventando nenhuma roda. Mas o fato é que, apesar de eu estar destacando, sublinhando os elementos de continuidade, a população mantida, a massa dos trabalhadores sempre distantes do Estado, o Estado que intervém sob a forma da coerção e da violência, impondo artificialmente modalidades de exploração extremadas. Estado, portanto, autoritário, que deriva da imobilização da força de trabalho e das formas de coerção que garantem a reprodução econômica de um capitalismo que se moderniza ativado por essas condições estruturais. Se eu estou dizendo isso, eu devo, por outro lado, lhes dizer o seguinte: a sociedade brasileira talvez tenha sido aquela, e há um certo consenso entre sociólogos que se dedicam a pensar essas questões comparativas, a sociedade brasileira talvez tenha sido aquela que tenha passado pelas mudanças mais significativas, mais extensas, mais amplas, mais profundas, num menor espaço de tempo no século XX, entre todas do planeta. Se alguém de outro planeta observasse o nosso e visse o século XX passar, que grandes fenômenos lhe chamariam a atenção?
se destacariam pelo seu poder extraordinário de produzir efeitos. Claro, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa de 17, por conta de todas as implicações, ramificações e as suas derivações em outras partes do mundo. E nós teríamos, entre esses imensos, extraordinários fenômenos históricos, a grande migração brasileira, interna, do campo para a cidade. Induzida não pela modernização das cidades, pelas atrações do capitalismo que se modernizava, pelas virtudes do sistema que emergia, né, com energia, com promessas de incorporação, de enriquecimento, de mobilidade ascendente, nada disso. Tudo isso induzido pela expulsão do campo. Moacir Palmeira e Afrânio Garcia, num texto clássico, o demonstram muito bem, e ao longo de sua obra, eles não são os únicos, mas cumprem ali um papel decisivo nesse debate. Então nós estamos falando de um processo que mobiliza 40 milhões de pessoas, talvez mais, numa sociedade que no final de todo esse processo terá 80 milhões, e talvez mais de 40 milhões, em 20 e poucos anos, do início dos anos 50 até o final dos 70, por aí, fazendo com que o Brasil deixasse de ser 20% urbano, 15, 20% urbano, e se tornasse 20% rural. É um salto tríplice carpado. Milhões de pessoas jogadas nas cidades. Sem liberdade democrática, na maior parte do tempo, canais de expressão, sem welfare, sem o Estado-providência, sem condições de proteção social que garantissem direitos elementares e que orientassem esse processo demográfico, sociológico, econômico, cultural prodigioso. E, portanto, lançando-os de uma forma selvagem na selvageria, não digo da anomia, mas de esforços extraordinários de readaptação e reinvenção. Eu trabalho esse ponto no Brasil e Seu Duplo, chamando a atenção para o fato de que os nossos estudos sobre migração são muito importantes, têm de ser revalorizados e podem ainda ser estendidos com algumas interpretações adicionais. Eu procuro dar uma modesta contribuição, chamando a atenção, focalizando aspectos subjetivos ou intersubjetivos, para simplificar, que estão envolvidos, e psicológicos, que estão envolvidos nessa trama, nesse dinamismo, que eu comparo ao deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira. Esse processo desprende energias, precipita energias que continuam produzindo reacomodações e reestruturações e transformações em muitas áreas ao longo de muitos e muitos anos. Sobretudo porque isso não é elaborado pelas políticas econômicas e sociais e pela política de forma suficiente. Com isso, nós nos deparamos, então, com as diversas ditaduras que acentuaram momentos que acentuaram a violência do Estado, às vezes redefinindo o foco da brutalidade. Vide o caso 64, a ditadura civil-militar, que hoje deveria ser pranteada por nós todos, em memória das suas vítimas da crueldade da tortura, vítimas das perseguições, vítimas do silêncio coercitivamente imposto, etc. A ditadura civil-militar de 64 é um exemplo de redirecionamento da brutalidade do Estado. Ela não inaugura polícias violentas, não inaugura a prática da brutalidade, ela aperfeiçoa tecnicamente, se a palavra aperfeiçoa de alguma maneira faça sentido aí, torna a tortura mais intensa, mais terrível, mais capaz de gerar os resultados
negativos, né, tenebrosos, desejados, com a introdução de elementos técnicos mais sofisticados e com a introdução de um saber que se acumula, é o saber da morte, é o saber da destruição do outro, do corpo do outro, que é compartilhado por elites e por seus respectivos aparelhos de coerção. Nós sabemos que aqui no Cono Sul, na faixa sul da América Latina, havia intercâmbio desse conhecimento mórbido, havia intercâmbio das técnicas perversas entre os exércitos e as forças armadas e as polícias envolvidas nesse tipo de prática com política de Estado. Isso tudo com patrocínio da CIA, das elites norte-americanas, que ajudavam a articular as aulas de tortura e a distribuição desse saber. Não há aí nenhum exagero, nós temos descrições empíricas das sessões de tortura que se davam sob a forma de aulas com participantes oriundos dos Estados Unidos, de vários países latino-americanos. Então, eu digo direcionar porque durante o período da ditadura civil-militar brasileira, por exemplo, não foram só os pobres e os negros os alvos, como eram tradicionalmente, da violência do Estado, mas também os opositores, aqueles que eram ditos subversivos, os que participavam de movimentos políticos de resistência. Bom, quando nós saímos da ditadura e ingressamos finalmente na democracia consagrada pela Constituição de 1988, essas práticas perduram, essas práticas anteriores a 64, que atravessam o regime, perduram, mas voltam ao seu leito tradicional e se dirigem novamente aos negros pobres, aqueles pobres moradores de comunidades em territórios vulneráveis, e nós então assistimos a esse genocídio de jovens negros e de jovens pobres ainda em curso no Brasil e intensificado desde a assunção do governo fascista de Bolsonaro e da orientação de mesma estirpe do governo do Estado do Rio e de outros estados também. Então nós tivemos a explosão de violência policial letal em 2019 e esse ano tudo indica que nós teremos o recorde quebrado mais uma vez, né, no pior sentido. Esse aspecto é indissociável dos outros, as formas pelas quais as classes populares foram afastadas sempre do poder, estiveram sempre com suas possibilidades de realização bloqueadas, imobilizadas, e a estrutura de distribuição de terras no Brasil, a estrutura de distribuição da renda e a estrutura de distribuição do patrimônio no Brasil são um retrato dessa história e marcam a sua continuidade agora sob a hegemonia do capital financeiro, sob nova direção, por assim dizer. Mas é uma história, portanto, de continuidade na descontinuidade, nessa tremenda convulsão que marca o século XX no Brasil, convulsão que ainda está em curso, nós poderíamos conversar sobre isso, sobre esses efeitos do deslocamento de placas tectônicas que ainda se fazem sentir. Eu também tratei disso bastante no Brasil e seu duplo. Então vamos ver agora, encerro por aqui, né, quais são as questões. Tenho aqui também o WhatsApp, vamos ver aqui. Se Paulo a questão ela vem do Rogério Anderson e ele pergunta: em que medida o golpe que originou a República no ano de 1889, que manteve parte da população à margem do Estado, pode ter contribuído na manutenção da estrutura latifundiária que predomina ainda hoje no Brasil? Uma questão ela vem do Rogério Anderson. Então, Rogério, excelente a sua questão, eu falei exatamente sobre isso, concordando com você. O golpe republicano pode ter, de fato, freado iniciativas que pareciam estar em curso e que apontavam para uma reforma agrária, para a suspensão daquele muro que inviabilizava o acesso à terra. Porque imaginem o que isso significa. Se os trabalhadores e suas famílias podem tomar a terra para si, com o seu trabalho, construir as suas comunidades,
sem que eles tivessem de se submeter a ninguém, sem se submeterem à exploração. Veja o potencial que daí resulta. Né? Nós teríamos ainda a relação entre classes, as estruturas comerciais subordinam classes de trabalhadores diretos, é evidente que há a preservação de relações de classe, mas de outra natureza, porque nós temos algum nível de autonomia e de liberdade na ponta, com implicações políticas. Não à toa, autores como Barrington Moore, por exemplo, distinguem as vias autoritárias e as vias democráticas de desenvolvimento do capitalismo, justamente tomando como eixo a questão do acesso à terra, né? Basicamente da forma pela qual as conexões de poder excluem ou não o campesinato, os trabalhadores rurais. Excluí-los significa impor limites à possibilidade de que eles se convertam em pequenos proprietários, tomando a terra, que é de todos, para submetê-la à sua criatividade e ao seu trabalho. Enquanto que a monopolização da terra, a subordinação da terra a ditames políticos por coerção legal policial, acaba freando qualquer possibilidade do acesso livre à terra e impondo aos trabalhadores sua dependência direta às formas mais regressivas, obscurantistas e intensas de exploração. Portanto, a República, há essa hipótese de historiadores, hipótese segunda a qual o professor José Murilo de Carvalho, por exemplo, levanta essa hipótese de que o golpe republicano tivesse, naquele momento, obstruindo possibilidades que estavam sendo consideradas, seriam possibilidades mais progressistas, poderiam mudar significativamente a história do país. De toda maneira, o que nós temos de concreto é que as estruturas de poder foram preservadas, sim, né, sempre essas, bloqueando o acesso à terra. E até hoje nós temos aí a destruição da Amazônia, das sociedades originárias, esse ímpeto predatório com todas as suas implicações, e que é uma das bases do fascismo no Brasil. Né? E o MST, por outro lado, assim como o MTST, no caso urbano, sobretudo, mas o MST como talvez um movimento social mais expressivo, com a história mais importante, mais significativa, né, da nossa experiência democrática recente, democrática limitadamente, claro. Vamos ver aqui se há alguma outra questão. Vou aqui para baixo. Vamos ver. Então, nós estamos aqui na História em Quarentena, coordenada pelo professor Paulo César Gomes, querido colega, que me convidou, e eu lhe agradeço, para lhes falar e conversar com vocês. Vamos ver aqui. Eu estou vendo aqui, inclusive, a pergunta do Rogério Anderson, né? Essa qual eu respondi. O Robson, salve Robson. Hoje, Robson Sávio é um bom amigo, companheiro de trabalho, uma das pessoas que mais conhece a área de segurança pública no nosso país, tem uma tese de doutorado muito importante sobre as distintas políticas relativas a essa área, na experiência brasileira. Eu tive a honra de escrever a introdução, a apresentação da introdução, né, Robson, para essa obra do tese de doutorado que foi publicada. Hoje, 31 de março, recordamos o golpe civil militar de 1964, quando um regime de terror, arbítrio de assassinatos foi implantado no país, unindo militares dos setores mais violentos da sociedade brasileira. Passados 56 anos, os negacionistas e falsificadores da história ainda continuam a defender essa página sangrenta, como se observa na ordem do dia do ministro comandante das Forças Armadas para esse 31 de março de 2020. Então, ele segue, é uma intervenção longa, mas está aqui registrada para vocês lerem, é muito interessante, e ele segue dizendo que, desgraçadamente, o presidente defende a ditadura, etc. A ditadura militar no Brasil foi marcada pela truculência do Estado, de fato, e nos nossos dias
ela ainda é usada, a violência do Estado, em muitas manifestações da garantia de lei e ordem, e é sempre usado para reprimir os inimigos de sempre, os pobres das favelas, periferias, movimentos sociais, etc. Agora, com o agravamento da crise humanitária, à medida que a pandemia atinge as periferias, observamos o recrudescimento, diz Robson Sávio, dos setores autoritários. Não será novidade se novamente o aparato militar for usado para reprimir o povo, que mais que nunca precisa da, aspas, mão forte de um Estado protetor, não de um Estado repressor. No dia de hoje, sugerimos aos nossos leitores, ou nesse caso, interlocutores, uma visita ao site da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Uma ampla documentação está lá. Obrigado, Robson, boa indicação. Então, vamos ver aqui se há mais alguma questão. Sim, algumas questões chegaram aqui. Eu vou passá-las para vocês. Hoje, Robson Sávio. O Vitor Aguiar pergunta: estaria correto se compreendesse, a partir dessa sua live, que a questão da cor da pele tem importância, claro, mas não poderia ser a única chave de leitura para a superação do racismo estrutural brasileiro? A Gimima Silva. Antes de ir para a próxima, eu vou passá-la novamente para ver se eu compreendi corretamente. Vamos lá. Hoje, Robson Sávio. O Vitor Aguiar pergunta: estaria correto se compreendesse, a partir dessa sua live, que a questão da cor da pele tem importância, claro, mas não poderia ser a única chave de leitura para a superação do racismo estrutural brasileiro? A Gimima. Sim, claro. São vários elementos, né? Na vida social, nós temos múltiplas dimensões, as mais diversas, que vão se compondo de acordo com diversos condicionantes e circunstâncias também. Por isso, nós estamos sempre diante de objetos muito complexos. As indagações são sempre difíceis, são sempre desafiadoras, porque qualquer resposta simplória, unidimensional, acaba sendo incapaz de lidar com essa riqueza exuberante que é a realidade social brasileira. Então, é claro que o racismo, no seu sentido mais imediato, a cor da pele, sendo estigmatizada, sendo alvo de classificações preconceituosas e de violência imediata, etc. É claro que isso não é suficiente, né? Nós aprendemos com os pensadores dos movimentos em defesa dos negros e, portanto, antirracistas, aprendemos com eles. E o professor Silvio Almeida, por exemplo, é uma das referências, Sueli Carneiro, outra grande referência, enfim, tanta gente que produz e que nos oferece chaves de leitura preciosas que eu estou procurando utilizar da melhor maneira. Mas, por isso, eu dizia, então, que a cor da pele é um aspecto importante, mas nós temos o que se chama, e há um livro do professor Silvio Almeida exatamente sobre isso, racismo estrutural. E o racismo estrutural é aquele que está plantado firmemente na nossa história, não só na institucionalidade, mas nas relações de produção e relações sociais, no sentido mais amplo, que elas transcendem o espaço econômico estrito sensu. E é claro que há interpenetração com as questões relativas à exploração de classe, modalidades de arranjos políticos, formas de estabelecimento de coalizões de poder, meios de resistência, movimentos de resistência, as formas pelas quais também a resiliência e a resistência política se manifestam. Então, em cada momento, essas contradições conduzem a formatos, a constelações distintas. Se nós queremos superar o racismo estrutural e se a luta antirracista é efetivamente consistente, o que nós temos aprendido com a luta antirracista liderada, conduzida justamente por aqueles que conduzem esse processo lá na ponta e refletindo também sobre isso, o que nos tem ensinado essas lideranças, esses pensadores, é que é preciso ir além, né, e buscar essas raízes históricas, esses componentes estruturantes e estruturais, e isso aponta também na direção dos outros fatores que agravam, que se articulam, que preservam essas estruturas
do racismo estrutural, que são o racismo, tal como se pode definir de uma maneira mais profunda, e que são parte de um conjunto de modalidades de exercício de poder e de exploração, né, que vão além das questões relativas à cor. Mas é importante que nós mantenhamos com muita clareza o reconhecimento quanto à centralidade da luta antirracista, né? Além das lutas de classe, porque muitas vezes há um pensamento unilateral que tende a dizer, não, vamos tratar da luta de classe, que ela é que diz respeito às estruturas básicas, resolvido esse problema, numa ordem econômica em que não há proprietários de meios de produção, onde pode haver efetivamente uma democracia radical, então nós vamos tratar das questões alusivas a gênero, a misoginia, né, a LGBTfobia, a homofobia como subcaso, vamos tratar, enfim, das outras questões, ou do racismo estrutural, como se fossem apendiculares, como se fossem laterais, como se fossem secundários, como se nós pudéssemos pensar assim, dessa maneira escalonada, né? Quando, de fato, essas questões estão interpenetradas e, portanto, aquilo que se chama luta identitária, a meu juízo, não é uma luta identitária, é uma luta efetiva muito mais ampla, que pode tomar uma questão como chave, mas que diz respeito à questão de direitos e a lutas que são de fundo, que tem a ver com a distribuição de poder, de propriedade, etc. Então, essas interpenetrações se dão, queiramos ou não, inclusive, não é? Por isso é necessário, eu acho, evitar um apartamento, uma apartação, uma divisão, uma separação em casinhas e caixinhas, não é? Primeiro vamos fazer isso, depois tratamos as questões que são secundárias. Veja o caso da luta por direitos humanos no Brasil, da luta contra a violência policial. Eu e muitas colegas e muitos colegas falamos disso há décadas. Essa tem sido a bandeira nossa há muitas décadas. E os companheiros e as companheiras, mesmo no campo da esquerda, dizem, não, vamos deixar isso para o segundo momento, que agora há a questão X ou Y, que é sempre mais importante. E, em geral, são mesmo mais importantes, mas nós temos, em algum momento, incorporar os outros ingredientes, sem cujo enfrentamento nós não vamos tratar de uma virada democrática significativa no Brasil. Olha o que nós fizemos conosco mesmo, né? Veja aí a nossa contribuição, nem sempre muito modesta, para desastres. Falta de compreensão, falta de perspectiva autocrítica, subestimação dos inimigos, incompreensões relativamente ao significado da vida popular, das religiões populares, da problemática das polícias, da violência policial, da criminalidade, essas questões todas que são tão desafiadoras e que têm que ser compreendidas em conjunto de uma forma mais sofisticada do que nós temos sido capazes e mais corajosa do que nós temos sido capazes de entender e tratar. Vamos ver outra pergunta. Silva comenta: a tese defendida pelo professor Leonardo Abritzer dá conta de um movimento pendular que a democracia experimenta ao longo da história brasileira. Esse desenrolar da associação das elites econômicas junto ao contexto político pode ser uma evidência dessa tese? Sim, ele faz uma referência ao professor Leonardo Avritzer e essa ideia pendular, né, do movimento pendular. Sim, nós temos essa evidência, né, da sucessão de sístole e diástole, né, de mudanças numa e noutra direção. O que é interessante observar, isso não contradiz o que o professor Avritzer afirma, é que sob essas variações há elementos de continuidade, não é? E talvez a oscilação decorra do fato de que essa continuidade impera, não é? Ou seja, quando há uma liberalização, quando nós caminhamos mais no sentido de experiências democratizantes, essas experiências são tão limitadas que elas não chegam a constituir uma base de massa e uma hegemonia moral, intelectual, política suficiente para conduzir adiante esse processo. Então, as conciliações, as articulações, as negociações pelo alto acabam comprometendo as experiências democráticas e as condenando à regressão.
E nós, de novo, buscamos essa operar o pêndulo, empurrá-lo para o próximo ato, para a próxima cena, sem nos darmos conta de que muitas vezes também estamos repetindo, como os indivíduos fazemos nas nossas neuroses individuais, que buscamos repetir sempre aquilo que, entretanto, nos causa sofrimento, muitas vezes. A Gimima Silva comenta: a tese defendida pelo professor Leonardo Ávila. Não, essa é a pergunta anterior, a da Gimima, querida companheira, colega, professora. Eu tive o privilégio de encontrá-la quando nós, em Manaus, né, tivemos a oportunidade de realizar um seminário discutindo questões relevantes sobre a situação política brasileira no ano passado, e ela me deu a honra de me convidar para lançar o livro Desmilitarizar, ou foi o Brasil e seu duplo, já não me lembro qual deles, acho que foi o Desmilitarizar. Os dois foram lançados em 2019 e eu tive com a Gimima e outros e outras colegas lá em Manaus no ano passado. Letícia Almeida pergunta: Letícia, Caro Luiz, não sei se é uma pergunta oportuna, mas quais seriam as possibilidades políticas viáveis para interromper esse movimento genocida do presidente? Letícia, querida amiga, Letícia Almeida, se eu soubesse, provavelmente nem estaria aqui, não teria tempo, eu estaria agindo, tentando oferecer, né, um mapa da mina para os companheiros e companheiras que pudessem ser mais operosos do que eu. Essa é a pergunta de todos nós. Como é possível interromper esse processo? Um processo que está em curso e que requer intervenções urgentes. É curioso, tantas vezes nós discutimos isso, né? As sociedades originárias estão sendo atacadas, destruídas, com a destruição também de seus territórios, sobretudo da região amazônica, mas não apenas. E os direitos estão sendo devastados pela imposição da agenda neoliberal tão selvagem, tão extremada. Os direitos vão provocar muito sofrimento, mas aí nós talvez tenhamos oportunidade ainda de reparação, de transformação, que evite a perpetuação de um processo destrutivo. Mas há algumas ações, intervenções ou algumas omissões cúmplices da depredação, algumas omissões politicamente orientadas, cujos efeitos são tão devastadores e definitivos e irrevogáveis que não permitirão reparação, que não darão possibilidade para reparação. Quando uma sociedade é inteiramente destruída, uma sociedade originária, o seu território, essa perda é irreparável, não há volta. E então a minha preocupação com tantas colegas e colegas era quanto à contradição entre o tempo da política e a urgência do genocídio, que o genocídio exige, impõe. Se a nossa perspectiva é a defesa da vida, é a defesa do valor extremo, mais relevante que está em jogo, que é a própria vida, o próprio cálculo político deveria estar subordinado às necessidades que provêm do clamor dessas vítimas que sofrerão processos irreversíveis e irreparáveis. Ainda que traindo a lógica política, o cálculo político e o tempo político. Como fazer isso? Ninguém tem a resposta, não é fácil, até porque muitas vezes no afã de atender ao que é urgente, emergencial, definitivo, nós podemos agir de modo a reproduzir o poder, a perpetuar no poder aquele que é responsável pelo genocídio em curso. Então é necessário respeitar as diversas lógicas que estão em curso e analisar de forma tática e estratégica, política, portanto, as possibilidades para que nós tenhamos o máximo de êxito com o mínimo de risco. É necessário que seja assim. No entanto, apesar desse bom senso razoável que eu acabo de
sintetizar, se justificar, evidentemente, ele foi jogado para o espaço com a pandemia. O que parecia bom senso e acomodação ao real, na sua opacidade e irreversibilidade, a alteridade, foi para o espaço. O real não era o real. O que nós descobrimos, e muitos de nós já sabíamos, em certo sentido, né, é que a realidade não era a realidade incontornável, era a realidade da política econômica em curso. Não era o real em si mesmo, mas aquele real ditado, construído pela política econômica em particular. E o que se dizia ser absolutamente impossível, incontornável, subitamente se torna contornável, pelo imperativo da necessidade e de uma necessidade que envolva uma coletividade mais ampla. A pandemia nos dá muitas lições, muitas ainda por aprender. Diante de nós, desafios tremendos e possibilidades contraditórias, muitas negativas, muitas positivas. Mas se há um elemento potencialmente construtivo e enriquecedor que vem com essa desgraça toda, eu gostaria que não tivesse sido necessário uma peste, uma praga, para matar tantas pessoas, para que nós descobríssemos o óbvio, o que sempre teve diante de nós, é que aquilo que nós chamamos de realidade incontornável é a realidade construída socialmente. Está no primeiro ano, na primeira cartilha, na primeira página do primeiro livro de sociologia. É o que nós construímos socialmente e, no caso, economicamente, por políticas econômicas. Essas estruturas todas não são parte da natureza e não permanecerão depois do colapso final, depois do apocalipse, depois do fim dos tempos. Somos nós que construímos toda essa realidade. Portanto, ela é maleável, ela é passível de mudança. Isso estava sendo dito por tantos e tantas de nós, né? Não há o que não seja passível de mudança, ou aquilo que é passível de mudança precisa ser objeto da nossa ação. Nós precisamos reduzir o que é de fato resistente à mudança ao mínimo mais próximo do que efetivamente constitua a nossa condição de animais humanos. Tudo mais pode ser reconstruído, reinventado, dependendo da ação, ou seja, da política. De um dia para o outro, tudo se eclipsa. E o Bernie Sanders, por exemplo, que era chamado por tantos analistas, os brasileiros que macaqueavam os americanos e os americanos se repetindo tantas vezes, e que era chamado, portanto, de louco, delirante, de onde se vai tirar esse dinheiro para um sistema socializado de saúde nos Estados Unidos, ora bolas. Isso não existe, é impossível. Ele não diz de onde tirar, ele até dizia de onde tirar. E agora? É Trump, olha a ironia da história, é Trump, né? É simplesmente Donald Trump, a ultradireita norte-americana, que tem de rasgar as suas crenças e seus valores e tudo que diz. São os liberais que operam as máquinas do sistema econômico-financeiro mundial, que estão tendo de rasgar suas convicções, suas crenças, seus compromissos todos, para operar segundo outra lógica, que atende o quê? A necessidade da vida humana. O que eu pergunto é o seguinte, e não há essa história de todos estamos no mesmo barco, porque vai haver experiências da pandemia muito diversas, de acordo com classes sociais, regiões do planeta, regiões do país, regiões da cidade, etc. Nós sabemos disso. Mas, de toda maneira, com potencial de alcançar a todos. O que nós temos de ver, parece que eu estou dizendo o que nós temos ou não de fazer, quem sou eu, mas o que eu penso é o seguinte, se agora nós estamos pensando que o essencial é a vida, na defesa da vida, por que não pensávamos isso antes? Por que não pensaremos depois,
Mas deixemos o depois para depois. Por que não pensávamos isso antes? A vida mudou de valor, mudou de sentido com a pandemia. Porque antes havia já essa questão. Havia quem estava morrendo de fome, havia quem estava vivendo em condições tão precárias, tão insalubres, que a sua vida estava destinada a uma expectativa muito inferior. Havia quem de fato estava como que no leito de morte à espera do colapso final. Havia milhões de brasileiros em condições absurdas de precariedade, não é? Submetidos a toda forma de exploração e talvez a pior de todas, que é o descarte, a indiferença, a mera exclusão. Então, por que não pensar da mesma maneira sem a pandemia? Até que todos tenham as mesmas condições de desenvolvimento da sua vida. Fica aí com um beijo, um abraço para a Letícia. Vamos ver, estamos chegando nas últimas aqui. Qual é a outra? Dá conta de um movimento pendular. César Rodrigues pergunta: professor, hoje relembramos os 56 anos do golpe militar. Em que aspectos o senhor enxerga uma continuidade desse período em nossa sociedade hoje? Letícia Almeida pergunta: caro Luiz, não sei se é uma pergunta oportuna. Assim, bom, antes eu tinha, na verdade, saltado aquela pergunta, acho que saltei, mas de alguma maneira já está respondida, né? Porque nós temos esses elementos de continuidade, sim, eu me referi muito, muito a tantos deles. Não quer dizer que seja indiferente, nós temos o regime ditatorial, o regime democrático. Não é indiferente. Tanto que nós estamos agora diante do risco de perder o que temos e estamos aprendendo a valorizar o que temos, que é muito precioso, ainda que seja insuficiente. Então, longe de equalizar, tudo é igual, porque tudo é um domínio burguês, uma exploração, ou máscara apenas que nos ilude. Não, é muito mais do que isso, nós sabemos disso, a experiência histórica mostra que há diferenças muito significativas. Tanto o Bolsonaro sabe disso, que ele quer a ditadura plena, como nós sabemos disso, nós não queremos a ditadura plena e resistimos preservando, lutando pelas instituições que nós temos do Estado Democrático de Direito, com sua debilidade, suas cumplicidades indizíveis, com suas limitações e suas contradições. E a Letícia, claro que eu não te respondi, né, disse que não sabia o que fazer e conduzia a conversa para uma linha mais principiológica, mais abstrata, justamente por conta da impossibilidade de te oferecer uma solução. Hoje nós estamos diante dessa hipótese do impeachment, as oposições se reuniram e lançaram uma nota comum exigindo a renúncia. O impeachment não foi apresentado pelos partidos de oposição em seu conjunto, só por alguns deputados, porque há avaliações contraditórias sobre a possibilidade ou não de que essa seja uma oportunidade adequada para o pedido de impeachment, por várias razões, enfim, seria toda uma conversa, não é? Mas, de qualquer forma, a expectativa de que haja uma intervenção legal, que não quebre a legalidade, senão nós estamos fritos de vez, né? Legal, e que remova o fascista do poder, essa é uma expectativa que cresce na sociedade. Eu tenho a impressão que o caminho de Bolsonaro, é muito difícil dizer isso, e a gente não deve subestimar o inimigo, mas eu tenho a impressão que o seu destino está selado, e ele está destinado à derrota. Por quê? Porque ele fez uma aposta radical, para variar, indo na linha do Trump. Trump mudou de posição radicalmente, é um cavalo de pau, e deixou Bolsonaro sozinho, pendurado na brocha, com o presidente da Bielorrússia e da Nicarágua. E o Bolsonaro está só no mundo, exposto, e a sua fragilidade já vinha se expondo, enfim, tudo que ocorreu no país, inclusive 1,1% do PIB, de aumento do PIB, contra todas as promessas de salvação pela imposição da agenda neoliberal, tudo caminhava na direção do seu enfraquecimento. Ele dependia muito da preservação do espírito agonístico para manter mobilizadas as suas bases
na ultradireita, para acenar com perigo vermelho e para levar adiante a aliança com as elites, na medida em que ele mantinha compromissos com a preservação e o aprofundamento dessa agenda extremada neoliberal. Então, enquanto ele mantivesse diálogo com os evangélicos, de alguma maneira acenando com posições ultraconservadoras que sugeririam uma solidariedade com certos grupos populares, na medida em que ele se mantivesse ligado aos militares, se mostrando minimamente capaz de cumprir uma agenda, e que essa agenda fosse a agenda das elites brasileiras, principais elites hegemônicas, então ele teria boas chances de prosperar e de avançar, até por conta das dificuldades da esquerda de se recuperarem da derrota, de entenderem esse processo em curso, de se unirem suficientemente, enfim, há mil questões em jogo. Mas quando ele, então, se vê sozinho numa determinada posição e percebe que a crise vai ser imensa, e não só a crise de saúde ou sanitária, mas também a crise econômica, ele sai por um atalho ultra oportunista que mal consegue se mascarar, né, que se revela quase a olho nu. E esse atalho oportunista é transferir para os governadores e prefeitos a responsabilidade pela crise econômica, lavar as mãos pela crise econômica, como se não fosse ele, o presidente da República, o único que tem possibilidade efetiva de fazer recursos chegarem diretamente nas mãos das brasileiras e dos brasileiros, para que eles fizessem face minimamente ao momento mais duro da crise econômica. Então, ele busca uma posição de um teatro atroz, é uma posição absolutamente inominável, né, inqualificável, que é de criar uma dramaturgia na qual ele é o amigo do povo, que lamenta o que virá na ordem econômica, e o que virá na ordem ou na desordem econômica será fruto de decisões incorretas de governadores e prefeitos. E ele antecipa o que virá e diz que a culpa é de quem insiste num caminho equivocado e assim, de alguma maneira, busca se preservar. Eu acho, entretanto, que a crise econômica será de tal ordem, e não só econômica, social, etc. E virá também quando as mortes começarem a se multiplicar, infelizmente, virá de tal monta, em tal proporção, em tal magnitude, que o mergulhará, né, nesse torvelinho, nessa tsunami incontrolável. E esse é o movimento, é o último movimento de Bolsonaro nessa tentativa desesperada, já isolado, né, de se manter na superfície. Mas acho que vai ser muito difícil que ele não seja tragado pela realidade. Ele ainda tem, segundo as pesquisas, cerca de 30% de apoio, o que é extraordinário no contexto como esse, depois desse ano de governo. É extraordinário, nós temos que analisar isso com muita atenção. Não podemos nos iludir com a nossa bolha, todos dizemos isso, mas todos nos iludimos, né? 30% ainda o apoiam, aproximadamente. Mas quando a morte chegar próxima ao vizinho, à esquina, à rua, quando os casos se tornarem conhecidos e íntimos, quando a morte bater a porta, tocar nossa pele, a nossa carne, nosso coração, todo o discurso vai para o espaço, toda a retórica se perde e toda a tentativa de manipulação política se aniquila. E eu acho que vai ser impossível que Bolsonaro resista à enchente, né? Ao terremoto, ao maremoto que vem por aí. E o problema é o que mais o maremoto leva de roldão. Então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela. Claro que ele ainda vai fazer um gesto extremo, de mais desespero ainda, que é de diante do caos que pode se instaurar, reivindicar poderes extraordinários, com estado de sítio e daí caminhando
para a ditadura com a qual ele sempre sonhou. É claro que ele, em certo sentido, insinua, sugere, estimula e induz ao caos com essa expectativa escatológica de tornar-se o redentor pela imposição firme da ordem. Essa hipótese ele a vem ensaiando desde o ano passado, e seus filhos também, mencionando as manifestações no Chile, as possibilidades de que algo assim ocorrendo no Brasil, o AI-5 teria de ser a resposta, ou poderia ser a resposta. Enfim, essas remissões são constantes. Os filhos têm publicado e depois retirado imagens de saques que nem aconteceram agora, aconteceram no passado, mas estão sendo apresentados já como uma realidade atual e um prenúncio do que eles esperam e do que eles antecipam e desejam, e que venha mais cedo para que eles possam conquistar aí o protagonismo. Essa uma das apostas. E nós não temos muita escolha senão nos mantermos no quadro, lutar para que nós nos mantenhamos sempre no quadro do Estado Democrático de Direito, agindo de acordo com o que ditam as leis específicas, nos limites da legalidade, portanto, porque se nós rompermos a legalidade em nome do bem, dos nossos ideais, das nossas visões, nós estaremos abrindo a porta para o inferno. Porque se a porta está aberta, vai passar primeiro quem tem força. Não somos nós. Então, é um erro histórico e eu não vejo nenhuma liderança de esquerda expressiva com qualquer postura golpista em absoluto, e isso deve ser enaltecido, essa paciência e reiteração das convicções democráticas, nesse momento é revolucionário. Pode parecer que isso seja uma espécie de recuo, de fraqueza, de falta de empenho e de liderança e de coragem política, quando isso é apenas a recusa do voluntarismo e a análise fria da correlação de forças e das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Então, na melhor das hipóteses, nós podemos sair dessa com a derrota do fascismo, com a abertura de uma nova circunstância em que a agenda neoliberal já não fará nenhum sentido, em que essas lideranças das elites hegemônicas vão ter de prestar contas à história e vão ser substituídas ou vão estar fragilizadas na disputa por uma nova hegemonia efetivamente democrática. Isso não se pode reduzir a eleições. Eu estou pensando num sentido muito mais amplo. Acho que há a possibilidade de que a gente, além das questões relativas ao Estado, à importância do Estado, da solidariedade, das políticas de redução de desigualdade, etc., acho que nós vamos ter também a possibilidade de valorizar a ciência, a universidade, a educação, a cultura, tudo isso que é alvo da ira, da cólera dos fascistas. E aí vai ser um momento também de nós nos abraçarmos às nossas causas históricas, né? Da luta antirracista e da luta em defesa dos povos originários, que têm sido vítimas constantes. E as vítimas no campo da luta do MST, da luta dos camponeses, da luta de resistência no campo contra esse verdadeiro açougue perpetrado pelos criminosos que estão na ponta do desmatamento. Não é só a agressão ambiental, não, é a destruição predatória e voraz em nome da reprodução de grandes interesses capitalistas sob sua face mais selvagem. Vamos para a final aqui. César Rodrigues pergunta: professor, hoje relembramos os 56 anos do golpe militar. Em que aspectos o senhor enxerga uma continuidade desse período em nossa sociedade hoje? Já vimos, né, César? Letícia Almeida a Letícia pergunta: caro Luiz, não sei se é uma pergunta oportuna. Já vimos essa também. Ok, gente, então, olha, eu agradeço muitíssimo, em primeiro lugar, ao Paulo César, ao colega Paulo César Gomes, professor, que é o responsável
por essa live, ao responsável por essa iniciativa, a iniciativa que se chama Maratona da História, ou a História em Maratona. Eu não sei, Paulo César, qual é o título que você dá a essas iniciativas que você está colocando de pé. Então me perdoe. História em Quarentena, que é o nome mais adequado, né? História em Quarentena. O Paulo vai depois enviar a vocês, a mim também, para que eu ajude a divulgar quais serão os próximos encontros, as próximas atividades dessa iniciativa História em Quarentena. E eu agradeço muito a quem fez perguntas, quem fez observações aqui. Eu depois vou lê-las com mais calma e respeito, mais atenção que vocês merecem. Vamos ver se... Agora a gente não pode dizer ninguém larga a mão de ninguém, né? Todo mundo larga a mão de todo mundo e se mantém a uma certa distância e lava bem as mãos, mas não lava as mãos moral ou politicamente, e nós estaremos juntos de uma maneira ou de outra. Tchau, pessoal. Abraços.